Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos pela internet também. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à era de Éfeso. Na última oportunidade, lemos das páginas 78 a 80. E ali, continuando falando sobre o nicolaísmo, sobre a organização, a igreja organizada, o irmão Brana falou que Deus visita o povo e os liberta. Após isso, eles se amarram novamente naquilo que saíram. Quando há uma visitação do Espírito Santo, então o povo é liberto da denominação, da organização. Mas após algum tempo, eles voltam diretamente àquilo. Quando Lutero saiu do catolicismo, eles foram livres por um tempo. Eles saíram da organização. Deus visitou, o Espírito Santo visitou através de Lutero, e eles foram livres da denominação. Mas foi só Lutero morrer que eles voltaram. Aquele povo que veio depois de Lutero, dizendo seguir Lutero e ser da mensagem de Lutero, organizou aquela mensagem. Eles voltaram aquilo tudo novamente. Na mensagem, Cristo é identificado mesmo em todas as gerações, parágrafo 139, o irmão Brana diz: um homem se levanta com uma mensagem e prega essa mensagem, e entrega a mensagem da hora, e então após algum tempo, ele é entregue à morte e posto no sepulcro, e anos adiante, eles edificam uma organização em cima disso. Com o povo da mensagem não seria diferente? O povo que dizia seguir Lutero se organizou. O povo que dizia seguir Wesley, após a sua morte, se organizou. Com o povo da mensagem seria diferente? Não. Após a morte de William Branham, fizeram organizações, denominações. E o irmão Branham diz: e anos adiante eles edificam uma organização em cima disso. E em cima disso vem outra coisa. Em cima daquela organização que o povo da mensagem fez após a morte do mensageiro, tem que vir outra coisa. E veio. No ano 2000, começou aquela mensagem de que a era de Laodiceia havia terminado, que o Cordeiro havia saído do trono, que o último eleito havia entrado, que o novo nome era Branham. Mas o povo da mensagem não pôde receber isso, pois já tinham virado uma organização após a morte do seu mensageiro. E também na marca da besta, de 1954, o irmão Branham diz, parágrafo 73, todos, tome uma igreja. Lá quando aquela metodista wesleyana esteve no poder, ela foi poder quando João Wesley esteve aqui. A igreja metodista, a igreja wesleyana foi poder enquanto João Wesley esteve aqui. A luterana foi em seu dia, e cada uma, mas basta o fundador morrer e então se desviam. O povo da mensagem é especial, é melhor que alguém? Por que também não aconteceria o mesmo com eles após a morte do mensageiro? Eles se desviaram e fizeram milhares de ismos e facções. Eles introduziram o nicolaísmo entre si, assim como a Igreja Católica fez, e as protestantes e evangélicas fizeram também. Eles voltaram direto ao catolicismo. Aquele povo que seguia Lutero, que seguia Wesley, que segue William Branham, voltaram ao catolicismo. Agora, o que é voltar ao catolicismo? Não é que eles vão lá dar um aperto de mão no Papa. Não. Voltar à organização. A Igreja Católica é a primeira organização, é a primeira denominação. Ali que começou as obras dos nicolaítas e todas essas doutrinas antibíblicas. Então, eles voltaram ao catolicismo. Eles se denominaram. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, diz que esta grande prostituta, a Igreja Católica, é a mãe das abominações e das prostituições da terra. Por que ela é mãe? Porque ela foi a primeira. Ela foi a primeira organização. Ela foi a primeira denominação. Depois dela veio a Igreja Luterana, Anglicana, Wesleyana e todas as demais, a Igreja Pentecostal. E esta última filha da Igreja Católica,
esse povo que se diz da mensagem tem voltado para sua mãe, introduzido política partidária e política religiosa no meio do seu povo. Eles têm voltado ao catolicismo. Eles não precisam assinar um documento para entrar nesse ecumenismo. O espírito que está sobre eles, o espírito nicolaíta, organizacional, é que os faz voltar ao catolicismo. E o irmão Brana diz, falando sobre os nicolaítas, é Deus, não o homem, quem estabelece seus líderes na igreja. É Deus quem estabelece seus líderes. Ele, Efésios 4:11, ele, Deus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, doutores e mestres. É Deus quem dá, é Deus quem estabelece os líderes. Há sim líderes na igreja, mas quem estabelece é Deus, não é pelo voto humano, não é pela escolha do homem. Isto é diferente do que a sucessão apostólica diz. É Deus quem estabelece os líderes, mas a sucessão apostólica ensina diferente. Esta é uma doutrina católica e que muitos evangélicos têm adotado, mesmo que não confessem nisso. O irmão Márcio, que foi católico, saberia explicar melhor o que é isso, mas eu vou tentar explicar. A sucessão apostólica é a doutrina que a Igreja Católica criou para prender o povo em si. Eles dizem que Pedro era o líder dos apóstolos. Sabemos que isso não é verdade. Tem uma passagem na Bíblia até que Paulo repreende a Pedro. Mas para defender o seu ponto de vista, eles dizem que Pedro era o líder dos apóstolos, que havia um líder entre os apóstolos, e sendo ele o líder dos apóstolos, então ele era o líder geral da igreja. E quem é o líder geral da igreja católica? O bispo de Roma, o Papa. Então eles ensinam que Pedro esteve em Roma, que Pedro foi o primeiro Papa, então quem sucedesse a Pedro seria o líder geral da igreja. Por isso a sucessão apostólica. O Márcio está ali, eu acho que é isso aí mesmo, né, Márcio? Daí, então, ficou estabelecida a liderança humana, um sucedendo o outro. Por isso que ali em Apocalipse você vê, era e já não é, era e já não é. Aquilo ali é a sucessão papal, a sucessão apostólica. E hoje você vê isto mesmo dentro do povo da mensagem, que se o líder de Goiânia não falar, não é verdade, tem que vir dali, e após ele morrer, dali vai se levantar um outro líder. Isso é sucessão apostólica, isso é doutrina nicolaíta, doutrina demoníaca. Isto mesmo não pode entrar nem no nosso meio. Se o pastor Osmar morrer, Deus vai levantar o irmão Rogério. Sabemos que o irmão Rogério é uma bênção, mas Deus levanta quem Ele quer e não quem a gente quer. Isso é por soberania divina, não é por sucessão, como também vemos na mensagem, o pai sucedendo o filho no ministério. É a mesma doutrina, isso é antibíblico. E esta doutrina de sucessão apostólica leva a doutrina de filiação à igreja como meio de salvação. Ora, se o sucessor de Pedro é o líder da igreja, então você tem que ouvir unicamente aquilo e nada mais é a verdade. Sabemos que há uma só verdade, mas tem que vir dali. Não importa se a Bíblia diz alguma coisa, se o líder da igreja que sucedeu a Pedro dizer outra, então aquilo é o absoluto. Mas sabemos que o absoluto é a palavra, é o Espírito Santo quem estabelece seus líderes, e estes líderes levam o povo de volta à palavra. Eles não atraem o povo a si mesmo. Em Apocalipse capítulo 2 versículo 7 diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos ouvirão, o irmão Brana diz, mas quantos prestarão atenção? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos não prestarão atenção, mas aqueles que prestarem atenção serão abençoados. Mas isso é uma obra do Espírito. Isto é Deus quem faz. Não importa se o pregador fala a verdade, se a pregação do pregador é ungida e verdadeira. A pessoa tem que ter o Espírito em si para receber aquela verdade. Ela tem que ser cheia do Espírito Santo para crer naquela verdade. E o irmão Brana diz: o Espírito está falando às igrejas no plural. Ele não está falando apenas à igreja de Éfeso, à igreja local de Éfeso, nem tampouco está falando
para a primeira era unicamente. Ele está falando para todas as eras. Mas evidentemente esta igreja de Éfeso é a igreja dos princípios. É ali que tudo começa, tanto as boas obras quanto as más. E vai crescendo até ficar totalmente maduro ali na era de Laodiceia. Assim como o livro de Gênesis, o que começa no livro de Gênesis vai até o livro de Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7 também diz: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esta é a recompensa futura para todos os vencedores de todas as eras. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O irmão Branham diz: a árvore da vida é mencionada 6 vezes na Bíblia, 3 vezes no livro de Gênesis e 3 vezes no livro de Apocalipse. E o que é a árvore da vida? Falando sobre Balaão, falando sobre Israel em Números, capítulo 24, quando Balaão descreveu Israel em Números, capítulo 24, versículo 6, ele disse que eles eram como árvores de sândalo que o Senhor plantou. Ele estava falando de uma nação, de Israel, de pessoas, e ele os chamou de árvores, como árvores de sândalo os plantou. Pessoas são árvores, você pode ver também isto em Salmo capítulo 1. E a árvore da vida é a pessoa da vida. Árvores são pessoas, e a árvore da vida é a pessoa da vida, a qual é Jesus Cristo. Em João capítulos 6 e 8, os 2 capítulos ali, do 6 ao 8, você verá que Jesus se apresenta como a fonte da vida. Ele chamou a si mesmo de o pão que desceu do céu. Ele disse que se alguém comesse de sua carne e bebesse de seu sangue, viveria eternamente. Ele disse que lhes daria águas vivas e que se bebessem dela, não tornariam a ter sede. E ele também disse: antes de Abraão eu sou. Ele era aquela árvore da vida do jardim. Jesus Cristo é a fonte da vida, é dele de quem emana a vida. Ele é a árvore da vida, a pessoa da vida. E as 2 árvores do Éden não eram apenas mais 2 árvores comuns, como alguns dizem, como as outras que Deus plantou. Não, porque você vê João Batista dizendo: o machado está posto na raiz das árvores. Ele não estava falando de árvores naturais, mas ele estava falando de princípios espirituais. E em 1 João capítulo 5, versículo 11 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida eterna está no seu Filho. O testemunho é algo que não pode mudar. Quando alguém vai dar um testemunho num tribunal, ele não pode dizer outra coisa depois ou acrescentar aquilo. O testemunho que ele deu não pode mudar. Então isso não muda. Jesus Cristo é a vida eterna, a vida está em seu Filho. Ele é a árvore da vida e a pessoa da vida. Este foi um resumo do que lemos. Vamos retomar a nossa leitura. Agora o irmão Branham vai falar sobre a semente da serpente. E ele diz: muito bem, se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do bem e do mal é uma pessoa também. Não pode ser de outra forma. Assim o justo e o maligno estavam lado a lado lá no jardim do Éden. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Satanás estava no Éden, jardim de Deus. Aqui é onde recebemos a verdadeira revelação da semente da serpente. Eis o que realmente aconteceu no jardim do Éden. A palavra diz que Eva foi enganada pela serpente. Na realidade, ela foi seduzida pela serpente. Diz em Gênesis capítulo 3, versículo 1: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. O irmão Branham diz: este animal era tão próximo de um ser humano, sendo todavia puro animal, que podia raciocinar e falar. Era uma criatura ereta e era algo entre um chimpanzé e um homem, porém mais próximo de um homem.
ele era tão próximo do ser humano que sua semente podia, e de fato misturou-se com a da mulher e fez com que ela concebesse. Quando isso aconteceu, Deus amaldiçoou a serpente. Ele mudou cada osso do corpo da serpente de forma que ela teve que rastejar como uma cobra. A ciência pode procurar o quanto queira, mas não encontrará o elo perdido. Deus cuidou disso. O homem é sabido e pode ver uma associação do homem com o animal, e ele tenta prová-lo por meio da evolução. Não há nenhuma evolução, porém o homem e o animal de fato se misturaram. Esse é um dos mistérios de Deus que permaneceu oculto, mas aqui está revelado. Aconteceu bem lá atrás no meio do Éden, quando Eva afastou-se da vida para aceitar a morte. Note o que Deus lhes disse no jardim, Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E o irmão Branham diz: se damos crédito à palavra de que a mulher teve de fato uma semente, então a serpente seguramente deve ter tido uma semente também. Se a semente da mulher foi um filho varão sem a participação do homem, então a semente da serpente terá que ser no mesmo padrão. Ou seja, outro varão deve nascer sem a intervenção de um varão humano. Não há estudioso que não saiba que a semente da mulher foi Cristo, que veio por intermédio de Deus sem relação sexual humana. Da mesma forma, é também conhecido que o pronunciado ferimento da cabeça da serpente foi em verdade uma profecia concernente ao que Cristo realizaria contra Satanás na cruz. Lá na cruz, Cristo feriria a cabeça de Satanás, enquanto Satanás feriria o calcanhar do Senhor. Esta porção da Escritura é a revelação de como a semente literal da serpente foi semeada na terra. Assim como temos o relato de Lucas capítulo 1, versículos 26 ao 35, onde é apresentado o exato relato de como a semente da mulher veio a manifestar-se fisicamente sem a intervenção do varão humano. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Essa aqui é a Escritura. A uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ele estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E o irmão Branham diz: visto que a semente da mulher foi Deus reproduzindo-se literalmente em carne humana, assim a semente da serpente foi o caminho literal que Satanás encontrou que lhe facultasse abrir a porta para ele próprio adentrar a raça humana. Era impossível para Satanás, porque ele é apenas um ser espiritual criado, reproduzir-se da maneira que Deus reproduziu a si mesmo. Por isso, o relato de Gênesis conta como ele produziu a sua semente e introduziu-se ou injetou-se dentro da raça humana. Recorde também que Satanás é chamado a serpente. É de sua semente ou injeção dentro da raça humana que nós estamos falando. Encerramos na página 82 da nossa leitura. Vamos receber o nosso pastor. Os irmãos podem colocar-se de pé.